Olá, bom dia, meus queridos e amados irmãos. Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade que temos de estudar a Sua palavra mais uma vez e nós queremos, nas próximas semanas, estar estudando e dando ênfase sobre o valor da palavra de Deus para a nossa vida de serviço ao Senhor. E o nosso texto é chave para estas semanas e talvez meses que nós vamos estar estudando, dando ênfase a esta verdade pela manhã, está no Salmo 119, verso 105, texto bem conhecido, mas será o nosso texto-chave. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós queremos nos ocupar falando do valor das Escrituras para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como servos do Senhor. Então, a nossa atenção vai estar focada nas Escrituras como a fonte de toda a sabedoria para os crentes. Mas não somente isto. Também falaremos sobre a importância do conhecimento do Deus da Palavra, que é, de fato, a fonte de tudo para nós. A palavra, mas o Deus da palavra. Então, vamos estudar nesta primeira parte as Escrituras na vida dos santos, dando algumas ênfases, alguns destaques. Em nossa introdução, falamos sobre a veracidade escriturística da Bíblia. E hoje a nossa ênfase está na verdade da palavra de Deus e o Deus que ela então apresenta. No mundo de Deus, Ele é o Rei Supremo. Logo nós deveríamos ser como suas criaturas, seus súditos, dentro do seu grande reino. O Salmo 102 e o verso de número 25 nos diz assim: em tempos remotos, lançar-te os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. O Salmo 24 e o versos 1 e 2 também nos falam da seguinte maneira: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus, o Deus em quem cremos, é um Rei Supremo. O mundo é dele. Ele criou todas as coisas, tudo lhe pertence. Nós, dentro deste mundo, deveríamos ser súditos deste Deus. Nós queremos acrescentar aqui as palavras do Dr. Hodge sobre o significado da palavra causa, no que diz respeito a Deus como sendo a causa de tudo que existe. Ele diz assim: primeiro, uma causa é algo, possui existência real. Não é meramente um nome para determinada relação. É uma entidade real. Não é meramente um nome para determinada relação. É uma entidade real, uma substância. Isto é evidente porque uma coisa inexistente não pode agir. Se o que não existe pode ser uma causa, então nada pode produzir algo, o que é uma contradição. Segundo, Hodge diz: uma causa deve ser não só algo real, mas deve ter poder e eficiência.
deve haver algo em sua natureza que responde pelo efeito que ela produz. 3. Tal eficiência deve ser adequada, isto é, suficiente e apropriada ao efeito. Que essa é uma visão verdadeira da natureza de uma causa, está claro. De fato, o que se está dizendo é que do nada, nada pode existir. E uma causa deve ser algo real e deve ter poder e eficiência. Ela deve ser adequada, suficiente e apropriada ao efeito. Isto quer dizer, se eu pensar, estava à tarde olhando para o controle remoto, se eu pensar num controle remoto, eu tenho que dizer que o correspondente ou apropriado ao efeito, ao controle, é sabedoria, é estética. Quando nós olhamos para a apresentação do controle remoto, é conhecimento para poder produzir, é ciência para realizar todos os efeitos que produz um controle remoto, seja de uma TV ou de qualquer outro equipamento. E então, a obra criada, ela deve ter poder ou revelar poder e eficiência daquele que o causou. É isso que Rhodes está dizendo. E se o nada for criar, isso seria uma contradição. Do nada, nada pode surgir. Nós estamos falando assim porque as Escrituras apresentam a Deus. Elas revelam Deus para que eu e você pudéssemos conhecê-lo e então nós pudéssemos adorá-lo, nós pudéssemos servi-lo e nós pudéssemos até desfrutá-lo das suas bênçãos, das suas benesses, da comunhão dele. E a Escritura, então, expondo através do que nós chamamos de atributos do seu ser, apresentam ele como um ser supremo e a causa de todos os demais seres. E também tendo uma vontade moral pura. Isto é importante. O nosso Deus tem uma vontade moral pura. E o seu mundo é, então, controlado. Ele reflete esta moral da justiça, do que é correto, do que é de acordo, do que é íntegro, do que é santo, do que é puro. Por isto, alguns têm dito que Deus é o que ele faz, referindo-se que estas virtudes ou atributos que as Escrituras destacam refletem o seu ser, a sua natureza, o que Deus é. Por isso que Davi, referindo-se à sabedoria e à soberania de Deus, ele declarou no Salmo 139 e o verso de número 6 assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado e não o posso atingir. Certamente nós o sabemos, ele está falando sobre o homem. Nessa sessão ele está falando sobre a criação e como Deus tem todo o controle da vida. Os versos anteriores falam, tu me sondas, tu me conheces, sabe muito bem quando me assento, quando me levanto. Ele diz que esse conhecimento de Deus, sua sapiência, sua sabedoria,
é maravilhosa demais. Paulo acrescenta em 2 Timóteo 6, e o verso 16: aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A Escritura, que é o nosso foco, está dando, revelando, dando a conhecer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celeste, ao nosso Criador, a fim de que pudéssemos assim adorá-lo na beleza da sua santidade, desfrutar dele. Para esta observação da grandeza deste Deus que as Escrituras nos apresentam, nós queremos ler alguns textos desta Escritura, nesta observação, porque é a Escritura Sagrada, ou a Bíblia, que é para nós a fonte de todas as informações verazes acerca de Deus, do Rei Supremo e do Senhor Soberano sobre o seu mundo. Vamos ler alguns textos, então, começando de Gênesis, leremos uma série deles hoje. Primeiro, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o Deus Criador. Esse é o Deus que a Escritura apresenta. Vamos para Jó, no capítulo 11. Jó é um dos livros mais antigos das Escrituras. Então, no capítulo 11, acompanhe, verso 7, Jó 11, e o verso de número 7 diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que as Escrituras apresentam, e por isto ela é tão importante para nós, para a vida dos salvos, dos santos de Deus. Continuando, Jó 36, verso 26, nos diz assim: eis que Deus é grande e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Deus é grande e não o podemos compreender. Aqui está destacado a grandeza de Deus no que diz respeito à sua sabedoria, à natureza infinita do seu ser, a grandeza da sua pessoa, que homens, pessoas finitas como nós, não podemos conceber Deus plenamente. Mas podemos seguir para o capítulo 37 de Jó, agora no verso de número 5, que diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Interessante, o verso 6 vai dizer: porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes, e por aí vai. Vamos ao versículo 23 do mesmo capítulo 37, 23, que diz assim: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Nós não podemos alcançar. Esse Deus, ele é grande em poder,
é um Deus maravilhoso e é um Deus justo também, que não perverte o juízo. Nosso Deus, este Deus em que nós cremos, é um Deus de justiça, é um Deus perfeito e reto em todos os seus atos. O Salmo de número 77. Acompanhe comigo, ainda temos muitos textos para nós lermos. Hoje queremos caminhar os textos desse destaque primeiro das Escrituras e sua importância para nós, como os crentes em Cristo Jesus. Salmo 77, o verso então de número 19, diz assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Salmo 92, e o verso de número 5, diz assim: quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. 97, e o verso 2, diz assim: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Vai agora para o Salmo 145, o verso de número 3, 145, 3, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Veja que texto maravilhoso, como ele expressa a grandeza, o poder e a glória deste Deus, que é insondável, porque nós não conseguimos compreendê-lo, percebê-lo em sua totalidade, por causa da sua infinitude. Este é Deus, ou este é o Deus que as Escrituras nos apresentam, e por isto ela é importante, ela é indispensável na vida daqueles que amam a Deus e que querem também servi-lo com fidelidade, oferecendo a sua vida a Ele. Isaías 40 e o verso de número 28. Isaías 40 e o verso de número 28 nos diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não sabes, tu não ouvistes que o eterno Deus... Muitas pessoas realmente eles não sabem, e eles não entendem, e eles não compreendem sobre este Deus eterno, que é criador dos fins da terra, de todas as coisas. Ele não se cansa, ele não se fatiga, ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento, como já foi dito em outras palavras. Agora, todas estas verdades acerca de Deus, quem nos dá é a Escritura Sagrada, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Daí o seu valor, daí a sua grande importância para a minha vida e a sua, se queremos servir a Deus fielmente e lhe prestar um serviço de fato que vai produzir honra e glória ao nosso Deus. Veja ainda Jeremias no capítulo 10 e o versos de 10 a 16, que diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus,
Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rebombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria o relâmpago para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives era envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Vaidades são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é seu nome. Que texto magistral, né, da palavra de Deus, destacando o Deus das Escrituras. Este é o Deus que a Escritura, que é a palavra de Deus, que é a revelação dele mesmo, é para que nós pudéssemos conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo, desfrutá-lo. Por isso esta palavra, a Escritura, é tão importante para as nossas vidas. Meu amado, vá ainda para Romanos, capítulo 11, e o verso 33 e o verso 34, que diz, 33, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não podemos examinar Deus, nós não podemos conhecer Deus plenamente, e o que nós conhecemos dele de fato é apenas aquilo que ele quis dar a nós, quis revelar a cada um de nós, e ele o fez pela sua palavra, que deixou aqui escrita, registrada, através dos homens que ele inspirou e separou para fazê-lo. Alguns destes atributos, das qualidades, como dissemos no início, da pessoa de Deus, são apresentadas nas Escrituras, como a onisciência de Deus, como já lemos lá no Salmo 139, que vai dizer para onde eu vou me ausentar da presença de Deus. Eu não posso me ausentar da presença do Senhor, não posso me esconder dele, diz o Salmo 139, do 1 até o 12. Eu não tenho como fugir da presença de Deus, porque este Deus é onipresente. Ele está em cada lugar, em todo lugar. Mas eu quero ler, não o Salmo 139, mas Isaías 42, Isaías 42 e o verso de número 9, que diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vos farei ouvir. Esse Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece o meu passado, sabe do presente, conhece o futuro, que para ele, na verdade, tudo é um eterno presente. Por isso as predições de Deus, elas são certas,
elas são infalíveis. E como ele declara, eu anuncio agora que vai acontecer depois, para que você saiba, para que você entenda, para que você compreenda a onisciência de Deus, para que você saiba do poder de Deus, para que você entenda quem é Deus e como, por outro lado, nós estamos seguros nas suas mãos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele sabe, pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, pelo conhecimento de tudo que está patente diante dos seus olhos, nada fugindo ao seu conhecimento. Esse Deus também, em 1 Reis, quando nós lemos no capítulo 8 e o verso de número 27, 1 Reis, no capítulo 8 e o verso de número 27, diz assim: mas de fato habitará Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Então, o escritor está falando, Salomão está descrevendo. Ele entende que o templo que ele vai construir não pode conter Deus, porque Deus, ele é onipresente. O Deus, como também é referido, ele é imenso. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele preenche tudo, por isso alguns chamam a isto de imensidão. Deus está presente em cada lugar, mesmo que seja reprovando atos, ações, ele enche tudo. Salomão sabe que o templo representa a presença de Deus, mas não pode conter Deus, porque Deus não está preso ao espaço. Deus é imenso, Deus preenche tudo, Ele está dentro do nosso universo, Ele está aqui de uma maneira como dizemos, dentro do nosso universo e fora dele. Ele é transcendente e Ele é imanente aqui, porque Ele enche tudo, Ele preenche tudo, todo o espaço. Podemos dizer que não há o espaço vazio. No que tange a Deus, Ele preenche tudo. Esse é o nosso Deus. É este Deus que as Escrituras nos apresentam. Este Deus que a Escritura nos coloca diante dele, o Deus onisciente que tudo sabe, passado, presente e futuro, tudo diante dele, num olhar. O Deus que está presente em cada parte do seu mundo, do universo, presente. O Deus imanente dentro da sua criação e transcendente fora dela, em cada espaço do seu universo. Também Deus tem sensibilidade. Isto inclui, com sensibilidade, estamos falando da santidade, da justiça, do amor, da verdade. Estão inclusos dentro desta sensibilidade de Deus, que falam de todas estas atributos ou destas virtudes que fazem parte da natureza de Deus. Nosso Deus é onipotente. Veja Jó, no capítulo 9, e o verso 8. Jó 9, 8, que nos diz
assim. Texto, vamos lá, Jó 9, versos de 8 a 10, diz assim: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, e quem fez a Ursa, o Orion, o sete estrelo e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Veja agora no capítulo 26, vá para o capítulo 26, verso 7 do texto. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. Muito profundo estas verdades acerca da pessoa de Deus. Jó, o livro não é um livro científico, mas ele trata de tantas coisas da ciência e o faz apontando Deus como o mentor e aquele que dirige e governa todas estas coisas. Vá ainda para o capítulo 38 e o verso 11. 38 e o verso 11, que diz assim: e disse: até aqui virás, não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Capítulo 40, verso 12: olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Salmo 104, vamos ler ainda o Salmo de número 104 e o verso de número 4, que diz: faz os teus anjos e ventos e a teus ministros labaredas de fogo. E nosso último texto aqui nessa série, Isaías 40 e o verso então 22, que diz assim: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Meus amados e queridos, o que temos desejado deixar hoje em nosso primeiro contato sobre o valor da palavra de Deus para a vida de um servo do Senhor, esse destaque sobre a palavra de Deus, sua importância, mas também o Deus que ela revela, o Deus que ela nos apresenta, ou a autorrevelação de Deus a nós, que criou este Deus supremo Rei, que criou todas as coisas e que está no governo, na direção de tudo, porque Ele é um Deus soberano, como nós, um pouco mais adiante, queremos lembrar e destacar, dentro desta sua onisciência, onipotência, sensibilidade, santidade, justiça, amor, verdade e a sua eternidade. Mas a nossa reflexão para isto é para que você atente para o Deus que lhe convida a crer nele, o Deus que lhe convida a você entregar a sua vida a Ele, o Deus por aquilo que Ele é em sua natureza e ser, pela a natureza reta, justa, santa, como um ser moral perfeito, governado, por assim dizer, por sua natureza justa,
lhe chama, lhe convida para você servi-lo. E as Escrituras é a fonte por onde Deus se auto-revela a nós, para que nós possamos conhecer dele ou aprender dele, e então possamos adorá-lo, cultuar o seu nome, servi-lo e desfrutar dele. Para isto, você precisa de Cristo Jesus, para que Jesus nos purifique, nos santifique pela fé na obra que ele realizou na cruz, e sejamos então preparados por Deus para poder conhecer deste Deus que a Escritura apresenta, mas que não é possível sem Cristo Jesus e sem a ação do seu Espírito Santo em nós. Deus te abençoe, meu querido e amado. Medite na Escritura, nas leituras da Palavra de Deus. Revise-a, leia, marque, grife na sua Bíblia. Tão importante que elas são para a nossa vida e para talvez mudar o modo, a maneira de nós servirmos ao nosso Deus, a seriedade, o temor ao Deus eterno e vivo, em toda a sua grandeza, como nós continuaremos a verificar. E você que não entregou a sua vida a Jesus, faça-o. Deus é tremendo. E está também escrito que horrível coisa é cair nas suas mãos, pela nossa dureza, por não o reconhecer como Senhor soberano, como Criador, e recusarmos nos submetermos a Ele, crendo em sua palavra, na sua verdade e na obra redentora do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus se não o fez, e conheça desse Deus que o amou ao ponto de entregar o seu Filho Jesus através da sua palavra, através da Escritura Sagrada. Deus te abençoe. Deus ajude-nos a cada dia mais a aprender do seu amor. À noite, logo mais, nós voltamos a nos encontrar. Nós oramos pedindo a graça e a bênção do nosso Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém.